Olá, eu sou Maurício Vilar, diretor de comunicação do Sindiguardas. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Hoje comigo e meu presidente Evandro. Olá, depois de 2 semanas ausente ao programa Fique por Dentro, estou aqui para colaborar com informações importantes para você, Guarda Civil Metropolitano. Mas antes, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para que as informações cheguem o quanto antes para você. Vilar, dizem que a comunicação, é a alma do negócio, né? Sem dúvida. Por mais que você produza, você tem que divulgar, mostrar o que você está fazendo. Porque você pode construir a Torre Eiffel e ficar embaixo de uma lona, não vai adiantar nada, né? Ninguém vai ver, não vai surtir o efeito de você mostrar aquela grandiosidade. Que é uma Torre Eiffel, né? Então, e fazendo uma pesquisa hoje, quinta-feira, dia 2 de dezembro, nós entramos no Facebook da Secretaria, no site, também, O site é terrível. Né? O site do Comando da Guarda. E o que a gente viu ali? Nós vimos informações de algumas ocorrências, de alguns fatos de 2020. Vamos fazer uma justiça, né? O site, que é o www.gcm.sp.gov.br, ele não é gerido pela Guarda, ele é gerido pela Secretaria. Isso é assim desde a época lá dos coronéis, né? Então, o comando da Guarda não tem gerência sobre aquelas informações que estão ali no site, que você vai encontrar esse site também na página da Prefeitura. Então, vamos fazer justiça, né? Mas independente da estrutura hierárquica, da administração pública, a própria administração pública, seja pela Secretaria ou pelo Comando da Guarda, está com comunicação de 2020. Então. E recentemente, aí a gente ficou surpreso. A gente acompanha o Diário Oficial, na data de ontem, Vilar, se não estiver enganado. Sim. Diário Oficial de ontem, uma série de notícias positivas. Sim. A melhor notícia para o guarda, obviamente, será quando tiver um aumento de salário digno. Sim. Essa é o mais importante. Essa nós vamos dar, fica tranquilo. Essa a gente está procurando os meios para dar o quanto antes. Sim. Mas, independente disso, nesse meio do caminho, existem situações que a gente está brigando há muito tempo, desde a época da gestão dos coronéis da PM, por algumas melhorias relativa à condição de trabalho. E ontem, no Diário Oficial, saiu várias coisas, Vila, que infelizmente não está nem no site do Comando da Guarda, nem no Facebook da Secretaria. Você pode falar pra gente? Vamos lá. Aquisição de uniforme. Parece besteira, né? Mas trivial, né? Então. Mas quantas reclamações nós não recebemos dos policiais da GCM, porque a RDO vai lá e encher o saco do cara porque tá faltando uma peça de uniforme, ou tá faltando, ou que o uniforme tá desbotado, que nem algum tempo atrás lá. Não, mas o botão da sua camisa está roxo. Porque existe um negócio chamado sol, né? Quem trabalha de dia, toma sol, queima, né? Os raios ultravioletas, mas é a culpa do sol, né? O botão da camisa estava roxo, né? Enfim. E aí, nós temos lá aquisição de 4.000 e um pouquinho mais de 4.400 calças e camisas, para o efetivo operacional, 4.100 e poucos gorros, são 11.000 camisetas brancas, E tem uniforme também das especializadas, que eu estou esquecendo aqui, mais de 600 peças de uniforme para especializada, então isso já estava lá no processo de compra. Por que nós estamos aqui fazendo isso aqui, Evandro? Porque de vez em quando solta lá, olha, assinamos o não sei o que da delegada. Me ajuda aí, né? Isso que é estranho, né? Faz parte. Mas não é o primordial. E outra, a propaganda oficial tá lá no Diário Oficial. Tá lá, está estampado lá no Diário Oficial. Ou seja, não se deixou de fazer propaganda. Agora você enaltecer alguma coisa que, vamos falar a verdade aqui, a delegada aquele machixe, já viu o machixe? Sim. Cheio de espinho. É um atravessado na nossa goela aqui, ruim de engolir. Não tem dinheiro, mas tem dinheiro para delegada, Então é um espinho que nós estamos aqui. Nós já, inclusive, entramos com ação de inconstitucionalidade, O judiciário negou, a ação, o prosseguimento da ação, mas o Ministério Público, fez um apontamento lá de que ele enxerga indício. Estamos esperando o Ministério Público, a mesma proatividade que teve contra a nossa
a nossa aposentadoria, nós estamos esperando essa proatividade do Ministério Público. Até agora não veio ainda, né? O Ministério Público é um fiscal da lei, tem que fiscalizar a lei, independente de quem seja. Né? É assim, né? A justiça que não enxerga, né? Eu não posso enxergar, entendeu? É mais ou menos como eu estou, né, Vilar? Eu estava com conjuntivite 2 semanas, né? Um olho tá meio fechado aqui, não enxerga direito com esse olho aqui. Padrão Cerveró de observação. Meio Cerveró. Agora, não pode ser seletivo, né? Exatamente. No que vai fiscalizar. E o que o Vilar apontou tem que ser fiscalizado. E o promotor de justiça é responsável? E outra coisa também. A aquisição das pistolas, né? Que foi uma coisa... Eu vou dizer que é fantástica, né? Quando você consegue comprar um bom equipamento por um preço fantástico, que foi o preço... Pagamos nas pistolas Beretta preço de G2C. 2.000 e poucos, né? 2.000 e poucos reais, né? 3.000 e poucos reais, 3 mais mil? ou menos. Isso, né? 3.000 e poucos reais. Mas que custa quanto essa arma normalmente? Mais ou menos uns 13 a 15 mil reais, né? Se você for comprar aí numa loja, né? Então o que acontece? Foi uma aquisição fantástica, poderia ser mais, né? Nós tivéssemos um pouco mais de investimento, e aí nós vamos falar num outro bloco de investimento, porque para investimento nós precisamos do orçamento, nós batemos na tecla aqui, orçamento, né? Vilar, só falando da Beretta ali, só para o comando da guarda tinha nos informado que iria fazer a aquisição de 800. Sim. Parece que o número aumentou, né? Foi mais de 1.000. 1.430. Está no diário oficial. Obviamente está um pouco aquém, né, do efetivo de 6 mil pessoas. Sim. Mas já é um progresso para os 38 velhos lá de 90 e pouco, 96, que ainda estão em uso. São avanços, né? São avanços. São avanços. Até porque quando eu entrei na guarda em 92, a gente tinha 38, mas o 38 doado do exército. Eu lembro que tinha um que parecia que... John Wayne. Era aquela cabo de madrepérola. A massa de mira lá parecia um triângulo de carro na estrada quebrado. É uma coisa maravilhosa. Era maravilha. Mas é uma evolução. Sem dúvida. E agora a aquisição dessas beretas é sensacional. Sem dúvida. Tudo bem que é uma ata de registro de preço do governo federal, do Senasp. Sim. Né, que a prefeitura demorou para descobrir que tinha essa ata também. Quantas guardas aderiram a essa ata? Pegaram no finalzinho. Poucas. Eu, pelo menos, não vi nenhuma outra guarda. Pode ser que tenha uma outra aí, né? Pode ser que tenha alguma outra. Mas nessas quantidades... Não né? tem. Então, e assim, um equipamento de primeira linha. E aí eu queria falar mais uma coisinha da publicação do Diário Oficial. Aquisição de munições. Né? Então, beleza. A arma está aí, mas e o que você coloca dentro? Né? 136 mil munições de 9mm. Bom. Né? Então isso é para uso mesmo, para estar no coldre, né? Ali no carregador, né? 136 mil. 322 mil munições NTA, que é para treino. Né? Para treino. Isso no calibre 9mm. No calibre 380, porque aí nós temos ainda as pistolas, né? As Glock 380, algumas Taurus também 380, né? 49 mil munições 380. Destas 49 mil, é a primeira vez que a guarda compra munição Gold. Né? Normalmente nós compramos munição ogival, né? Que tem ela tem algumas características. A Gold tem um pouco mais de energia, né? É uma munição expansiva, né? E é a primeira vez que compra. Então, nós reclamávamos no passado, munição anêmica, 380. Então agora foi feita uma aquisição com a munição expansiva 380. E 87 mil munições 380 NTA. Ou seja, para treinamento. Então, para treinamento, né? Ou seja, não tem que ficar fazendo aquela recarga, né, que o pessoal fazia muito lá na academia, né? Então, a munição NTA é uma munição original da CBC para treinamento. Precisa de dinheiro para comprar, né? Qualquer guarda que vai comprar, qualquer ente federal que vai comprar, precisa de dinheiro. Orçamento, né? Orçamento. A quem? Sabe por que a gente fala orçamento, Evandro? Porque vai chegar num futuro não muito longínquo e alguém vai falar assim, não, sabe por que aumentou o orçamento? Porque o prefeito é bonzinho, né? Não foi ninguém que ficou lá batendo na tecla, orçamento, porque a 3.022 foi assim. Falamos de regulamentação, ela é realidade hoje. Existe. Nós vamos falar de orçamento, até que o orçamento seja uma realidade. O orçamento da maior cidade tem que ser o maior orçamento das guardas também. Compatível, né? Compatível. Não pode a gente ficar aquém de cidades, não menosprezando, uma população inferior, uma arrecadação inferior. Sim, a condição destinando inferior. 2%, 3% da arrecadação. 5%. 5%. E a gente não consegue chegar no 1%. Verdade. Isso é complicado, né, Vitor? Então, uma boa notícia, né? Sim. Só de munição, Evandro, mas só um adendo aqui,
Deu mais de 3 milhões de reais só de munição, né? E uma coisa importantíssima, que é fruto também do trabalho aqui do Sindiguardas. Num passado não muito longínquo, nós não tínhamos a execução desses orçamentos. Porque o orçamento, né, tudo bem que aqui pode ser emenda, né, ou seja, a secretária, o comandante, quem quer que seja lá, foi atrás de deputado, de vereador e conseguiu dinheiro para aquisição. Mas o que nós precisamos deixar assim ressaltado é que a verba da prefeitura, seja de orçamento ou seja de emenda, ela está sendo usada na guarda, né? Então, ou seja, para o ano que vem não vai faltar uniforme, para o ano que vem não vai faltar munição, né? Então, ou seja, é ou não é avanço? Vilar, eu precisaria fazer Um adendo. não um adendo, é uma informação, um comunicado. Comunique. Para o prefeito Ricardo Nunes. Prefeito, isso daqui tem que ser feita a publicidade. Sim. É a sua administração que está dando essas melhorias para os guardas e não está sendo feita a devida publicidade. O Diário Oficial é uma coisa formal, nem todo mundo vê. É só o pessoal do sindicato que não tem o que fazer. A gente não tem pouco trabalho para ficar acompanhando diariamente o nosso Diário Oficial para pegar e dar essa informação. Tinha que estar nos órgãos oficiais do governo municipal. Não é possível. O sindicato tem que dar essa informação. Senão a gente vai cobrar direitos, né, da equipe de comunicação nossa, né? A gente costuma ouvir de algumas pessoas, né, eu vou me conter aqui no meu comentário, né? Não muito providas de inteligência, né? Ai, que saudade do coronel, né? Nisso tá igual, né? Porque na época do coronel, quando você entrava lá no www.gcm, tinha informação de 2016. Ou seja, um deputado. Assim, eu já cheguei lá em Brasília, você está em Brasília. Deputado, não, a guarda, deixa eu ver o que essa guarda faz. Aí o cara entra lá, tá lá, ocorreu de 2020. Que é de 2020 a 2021 nós não fizemos nada. Já que você falou em deputado, eu vou fazer mais um adendo. Faço o adendo. Teve um deputado que visitou o comando da guarda, semana passada, inclusive eu conheço ele, tenho muita amizade com ele. Não tem essa notícia lá no Facebook, não vi a notícia lá no site. Então, nós encontramos recentemente, né, ocorrências, encontramos lá um cemitério clandestino, né? Então, uma ocorrência típica da guarda, não foi um apoio à Polícia Civil, né? Então, a guarda estava fazendo policiamento, típica da guarda, encontrou lá. Outra ocorrência também, essas que eu estou falando aqui estão no Facebook da Guarda Civil, né? Que o Facebook é controlado pelo comando. A ocorrência de encontro de rádios piratas, lá na região da Anhanguera. E várias outras ocorrências lá de entorpecente, enfim. Agora, o site, que é onde qualquer pessoa vai procurar lá, coloca lá, é o site. Não tem nada. Aí vai achar, só tem 2020 que eles pegaram uma ocorrência? Então. Tá o pessoal da Ambiental lá, a imagem, né? Eu nem lembro. Padrão rasgatanga. Parece que tava pegando, tava um incêndio, né? Isso. E os guardas, em 2020. Pô, 2020. mas só em 2020 os guardas trabalharam? Então. Pô, pelo amor de Deus, né? Lá pra casa tá de folga, não fizeram nada, né? De boa. Desculpa, a comunicação tá jogando contra. Tá fazendo gol contra, hein? Então. Mas a gente dá a notícia. Com certeza. Vilar, esse bloco podia se chamar Água Mole em Pedra Dura. Nós vamos ficar pingando, batendo, até que alguém acorde para a realidade do orçamento destinado para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, para a Guarda Civil Metropolitana, que é um orçamento pífio. Ridículo. Ele é ridículo. É um orçamento muito pequeno, que não chega a 1% da arrecadação do município, aonde esse dinheiro tem que atender a GCM, Defesa Civil, acho que Junta Militar, né? O que mais? São só esses 3 órgãos, Junta né? de Serviço Militar, Defesa Civil, a Guarda Civil... E a estrutura de funcionamento da própria Secretaria. Da própria Secretaria. É um orçamento... Operação Delegada. Operação Delegada. É um orçamento ridículo. Obviamente que o sindicato vai ficar aqui só fazendo vídeo, reclamando, apontando as falhas, que é também a nossa função, Sim. Apontar as falhas e cobrar soluções. Só que, além disso, a gente também tem ações, e ações ativas visando a gente tentar corrigir essa discrepância, né, Vilar? Verdade. Uma das ações foi oficiar todos os vereadores da Câmara de São Paulo solicitando que o nosso orçamento seja elevado. Nós fizemos lá um texto lá expondo a necessidade, expondo as características de cidades que têm
condição econômica inferior a São Paulo, mesmo assim investem mais em segurança, né? Quando a gente fala de orçamento, a gente fica reclamando, mas não comprou uniforme, não fez aquilo, o cartão não consegue abastecer viatura porque aumentou o valor da gasolina. Tudo isso está condicionado a você ter dinheiro, o orçamento. Enquanto não tiver orçamento, você fica minguando. É assim na casa da gente também. Claro. Eu adoro Ferrari. Adoro. Eu vejo uma Ferrari na rua, meu olho fica até brilhar. Eu consigo ter uma Ferrari? Não. Claro que não. E se eu conseguir fazer lá um cambalacho hiper, não sei o que, eu não vou conseguir andar com ela. Porque eu não vou conseguir pagar o IPVA e eu não vou conseguir colocar o combustível nela. Porque o combustível tá caro. Essa é a parte da partida, né? Quase R$7, né? Para ter aquele... Não tem Ferrari Flex? Aquele prazer auricular. Colocar um kit gás na Ferrari? Kit gás na Ferrari. Não, aí também não dá, né? Não, aí também não. Então o que acontece? Tudo está condicionado ao orçamento. Sim. Tem no Facebook aí, tá rolando aí um vídeo do prefeito de Vila Velha, se eu não me engano, no Espírito Santo, ele fazendo lá a entrega de viaturas, pega o rádio lá, manda lá os guardas lá, agora vocês vão sair em operação aqui para combater a criminalidade e tal. Aí eu fui dar uma pesquisadinha, né? Vila Velha é uma cidade que tem o PIB per capita que é a metade do PIB per capita da cidade de São Paulo, né? Lá a relação habitante-GCM são 1.700, entendeu? São 1.700 habitantes para um GCM. E aqui? Aqui, uma conta seca são 2.000, né? A conta seca são 12 milhões de habitantes, 6 mil guardas, né? Então a GCM de São Paulo é menor que a GCM proporcionalmente. Proporcionalmente é menor do que a Vitória do Espírito Santo. Que absurdo, né? Entendeu? Um absurdo. Né? Eles já estão equipados, né, com armas longas, já usam pistola. Uma cidade que é muito mais pobre do que a cidade de São Paulo, né? Então essa matemática não bate. Nós temos aqui, não bate, não é possível um negócio desse, né? Eu só posso acreditar que é o seguinte, é aquele ditado, né? Nós estamos aqui vivendo os ditados aqui no Fique Por Dentro, né? Sempre foi assim. Então para que eu vou mexer? Né? Sempre foi assim. Mas nós vamos chegar num patamar, são os números da violência aqui na cidade de São Paulo. Porque quando a gente fala de orçamento, no quesito segurança urbana, o resultado é aumentar o orçamento para melhorar a percepção de segurança e a própria segurança dos reduzir os índices, né? Dos munícipes, exatamente. Fiz uns levantamentos aqui, ô Evandro, você me permite aqui? Claro. Meu presidente. Sobre os números de violência da Secretaria de Segurança. Que às vezes são números inferiores à realidade. Porque muitas pessoas deixam de procurar os órgãos, né? A Polícia Civil, para fazer o registro subnotificações. Quando a gente fala de homicídio, é uma coisa complicada o homicídio. Por quê? Você tem lá uma violência entre vizinhos, alguma coisa, mas talvez esses números aqui da Secretaria de Segurança incluam também a violência doméstica, que é uma violência difícil de você prevenir. Você só consegue prevenir, na verdade, dizendo o seguinte, olha, a pena para isso é X. Você vai ser apenado ali e você vai cumprir uma pena pesada. Porque o cara entra em casa, ou a mulher, e aí resolve matar o outro, não vai ter um policial dentro de cada residência. É impossível isso, né? Então são os números meio complicados. Mas existe um número aqui que é o número de estupro. Ocorre o mesmo problema? Ocorre. Mas é um número que muitas vezes é o número de pessoas que são homens e mulheres, que agora o estupro também é registrado para homem, né? Que reflete a violência da rua, né? Que é aquela violência onde o cidadão que paga o imposto, né? Paga o imposto, então esse cidadão que nós estamos falando é o cidadão mais vulnerável. É aquele que anda de ônibus, que 4 horas da manhã está lá esperando o ônibus e é vítima lá do roubo, né? No ponto de ônibus, de madrugada, né? Essas pessoas vivem numa cidade que proporciona essa desigualdade, né? Você tem lá gente andando de carro blindado, né? Você tem gente andando com segurança e você tem gente... Tem o trabalhador que tem que se expor a todas as mazelas do Estado brasileiro. Exatamente. Né? Olha lá. Total de estupros em 2020. Total de estupros em 2020. Deixa eu só acertar a tela aqui para não fazer besteira. 2.318 estupros em 2020.
Nossa, é muito alto. Muito alto. Muito Aí alto. O que acontece, né? E é, Quando é o tipo de crime que se resolve com prevenção. Então, uma boa parte deles, né? Com certeza. Né? Assim, acho que o objetivo tem que ser zerar, sempre, né? Mas uma boa parte. Aí o que acontece? O especialista, principalmente aquele que vai falar em nome do governo, fala assim, não, mas o número por 100 mil habitantes é X. Agora explica para 2.318 pessoas que foram vítimas de uma das violências mais vil que existem, que é a violência sexual terrível, né? Explica isso que você está numa cidade onde não se aplica aquilo que é aplicado, por exemplo, em Caieiras, aquilo que é aplicado, por exemplo, em Cotia, aquilo que nós estamos vendo em Vila Velha. Vila Velha. Vila Velha. Lá mesmo, Espírito Santo. Agora falando sério, Vilar, são 6 pessoas que sofrem diariamente violência sexual, é isso mesmo? É isso aí, a realidade de São Paulo é essa. Uma cidade violenta. A cidade é violenta. Que não investe na segurança pública. Então, a segurança urbana, que é a segurança pública municipal, o investimento é pífio. Por que nós estamos falando que é pífio? Porque nós estamos falando do orçamento. Né? Se nós tivéssemos um orçamento, né, melhor, mais condizente com a realidade, né, mais parecido com as outras cidades que estão aqui no entorno da cidade de São Paulo, nós poderíamos ter não 6 mil guardas, mas 10 mil guardas, 11 mil guardas, 12 mil, porque 12 mil dá 1.000 para 1. Nós temos algumas cidades que têm 1.000 habitantes para 1 GCM. Então é possível. Nós não estamos falando nenhuma coisa fora do comum, né? Vamos pegar o Rio de Janeiro como exemplo, que é uma cidade, uma metrópole. Uma metrópole, né? Que tem 6 milhões de habitantes. Sim. 8 mil guardas municipais. Sim. Nós somos 12 milhões de habitantes. 6 mil, metade. Nem 6 mil, né? 5.900 e alguma coisa. Então. Não, eu tô arredondando para 6 mil porque eu sou um cara legal, né? É legal, né? Eu sou um cara legal. Mas vai contratar 1.000, né? Então. Mas 1.000 ainda supre? Aí você pega outras cidades, né? Por exemplo, Fortaleza, por exemplo. Então, Fortaleza tem... Assim, não dá para comparar com São Paulo. Não dá. Tanto é que nós estamos comparando São Paulo com o estado do Rio Grande do Sul. Né? Que aí é mais ou menos possível comparar. Né? Lá, abriu concurso para 1.000 vagas. Igual São Paulo, 1.000 vagas. É a prova cabal de que o orçamento, né, não atende às necessidades da cidade, né, não atende essas pessoas. Né? Não estou falando daquelas lá do 1 para 100 mil. Estou falando para essa pessoa aqui, que essa pessoa, esse número representa uma pessoa que gostaria, não tenho dúvida nenhuma, que naquele momento que ela sofreu a violência, tivesse ali um guarda civil metropolitano, bem equipado, bem remunerado, um profissional, né, para atendê-lo naquele momento. Mas ele paga os impostos, ele vive numa cidade com altíssimo custo de vida, né, com uma infraestrutura boa, óbvio, nós somos uma cidade do mundo, vamos dizer o seguinte, vamos dizer isso, né? Contudo, a devolução daquilo que é arrecadado de imposto para o cidadão, principalmente para o cidadão mais pobre, é pífio, é ridículo. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, né? Estamos fazendo de cobrar, de fiscalizar. Exatamente. E agora nós estamos pedindo a ajuda de você, vereador da cidade de São Paulo. São 55 vereadores. Existe o projeto da lei orçamentária que está tramitando na Câmara. É a oportunidade de a gente tentar diminuir esse absurdo que é esse orçamento ridículo, miserável da secretaria que vai destinar para a Guarda Civil Metropolitana, especificamente. Sim. Sem falar também que eu queria fazer uma observação, a Defesa Civil, que é um órgão muito importante, está em frangalhos. Aquilo ali, ela está vivendo de favor. Não tem carreira, não tem nada. É um pessoal que está jogado ali. Então precisa de um orçamento maior para remunerar melhor, para reconhecer e dar condições menores. É raro você ver um veículo da Defesa Civil, né? Andando por aí. Difícil. Agora, um tempo atrás, eles trocaram lá umas picapes, mas ainda com aqueles Gol velho, quadrado ainda. Vamos falar assim, né? Há um tempo não muito distante, era a xepa de outros órgãos. O que o bombeiro não usa mais, manda para a Defesa Civil. O que a educação não usa mais, manda para a Defesa Civil, né? E não pode ser assim, isso aqui é São Paulo, né? Com certeza. A cidade que mais arrecada no Brasil. Então, senhores vereadores, por favor, um olhar mais com mais acuidade, mais atenção para esse orçamento. Está nas suas mãos.
Evandro, essa semana aqui nós tivemos a informação de uma ação de inconstitucionalidade que foi arquivada lá no Supremo Tribunal Federal, né? Mais um daqueles presentinhos do coração da FNME, né? Aquele caminhão antigo lá que não engata a marcha. Né? Queixo duro. Queixo duro. É FNME, né? É, FNME. E aí, rasga a tanga no FNME ou não? Rasgaram Rasgaram a tanga. Eles estão rasgando a tanga em vários outros motivos também, mas esse agora para Nos conte por que rasgaram a tanga. Bem, isso daí foi uma ação proposta pela essa entidade de policiais militares, oficiais da Polícia Militar. O Sindiguardas, desde a propositura dessa ação, ingressou na condição de amicus curiae nessa demanda judicial. Eles perderam a decisão, recorreram, tentaram agravar, é um instrumento para recorrer, né, dessa sentença, só que não prosperou, perderam e ela foi extinta e foi arquivada. Então, essa ação, que está aqui na tela o número, não faz mais parte da dor de cabeça que o guarda civil, o guarda municipal tem diariamente, porque tanto as entidades sindicais, né, que vivem da contribuição, né, dos seus filiados, ingressaram sim nessas ações diretas de inconstitucionalidade, seja em âmbito nacional, em algumas estaduais também. O Sindiguarda de São Paulo tem diversas ações, porque tem muita gente por aí que fala, olha, o sindicato tem que entrar com a ação, tem que ingressar, e os sindicatos fazem sim, constantemente. Então o diretor nosso, o Márcio, ele falou, fez um comentário até interessante, onde tinha o nome FNME, estava o Sindiguarda de São Paulo, ou algum outro sindicato. Então é uma boa notícia, que era uma ação contra 3.022, sim. Continua agora a lei vigente, sem nenhum problema, e vamos esperar agora mais um novo ataque, né? Quem sabe, né? Um leãozinho a menos, né? A menos. Vocês defensores dos leões, não, é sentido figurado, tá? Agora, quem vai ficar preocupado é o pessoal da rasgatanga, né? Os coronéis rasgatangas. Mais uma tanga rasgada. Bom, nesse bloco do programa vamos voltar ao assunto Sampaprev. Já iniciamos esse assunto vários programas atrás, agora promulgada a norma, nós começamos a explicar o que de fato aconteceu ou melhor, que ocorrerão quando o Sampaprev entrar em vigor lá em março de 2022. Eu estou aqui apresentando a vocês o Leonardo Vicente, ele é funcionário do Sindiguardas, trabalha no departamento jurídico, né? Só que além de ter os conhecimentos técnicos da área jurídica, ele está se formando, né, pela FMU, né, Léo? Sim, FMU. Em Direito. Se forma ano que vem já, né? Ano que vem, em junho. Isso, já está fazendo a OAB, já passou a primeira fase. Sim. De segunda fase agora, dia 12 já. Além de ter esses conhecimentos técnicos jurídicos, ele tem um conhecimento técnico muito, muito bom em informática, né? Domina Excel. E aí, quando você olha lá no site do sindicato, a calculadora de carreira, a calculadora de vencimentos, tem um dedinho do Leonardo lá que ele ajudou a fazer a programação lá, pelo menos em Excel, das fórmulas, né, Léo? Sim. E agora o Leonardo também ajudou a gente a elaborar uma calculadora de aposentadoria. Coloca alguns dados lá e consegue dizer qual vai ser pelo menos a idade e o ano em que será concedida a aposentadoria, com paridade e sem paridade, pela transição 1 e pela transição 2 do Sampaprev, não é isso, Léo? Isso mesmo. Os dados que são colocados, basicamente, é a data de ingressão, para a gente saber se tem direito à paridade, né, que é definido pelo ano lá. Se entrou depois de 2003, não tem mais paridade, se entrou antes, tem paridade. Coloca também a data de nascimento, para a gente saber a idade do GCM ou da GCM que está buscando a informação, e o ano e o quanto tempo de contribuição tem a partir de 18 de março de 2021. 22. De 22, 18 de março de 2022. E coloca também o sexo, né? Masculino ou feminino, porque muda a regra para cada sexo. Nós estamos fazendo o ajuste fino dessa calculadora, porque o que acontece? A transição 1 está pronta. A regra, embora ela seja mais complexa, porque ela tem um fator lá, né, 88,98, 89,99, ela já está pronta. Mas a transição 2, ela tem duas regras paralelas, né, que ela pega lá o tempo de contribuição, que é para homem 35 anos, para mulher 30 anos. Se o tempo de contribuição ali, o servidor é maior, o tempo de contribuição dele, do que a regra exige, a gente aplica redução da idade. Sim. Se o tempo é menor, a gente aplica um pedágio, que é o dobro do tempo que falta, correto? O problema é, e quando se paga o pedágio, mas não se atingiu ainda a idade de aposentar? Pode aplicar a regra de redução? O texto não diz, não está claro. Então a gente tem que ajustar a calculadora para fazer as duas regras, né, Léo? Exatamente, tem que ajustar a calculadora para, se caso tenha mais contribuição, que seja 35 masculino ou 30 feminino,
que desconte na idade, né? A cada ano a mais de contribuição, desconte na idade. E a regra que seria para quem tem mais, para quem tem menos, seria justamente essa, se tem direito à paridade, né? Porque a lei não deixa claro se reduzir a idade tem direito à paridade ou não. Exatamente. Aí, assim, gente, isso é uma pegadinha do malandro ali, né? Porque, assim, lá no comecinho do artigo que fala da regra de transição 2, acho que é o artigo 28 ou 29, ele fala assim, o servidor poderá aposentar aí tal com paridade e integralidade se preencher os requisitos. 60 homens, 57 mulher, idade, né? 35 homens, 30 mulher, contribuição. Aí lá embaixo, no último dispositivo, que é o parágrafo 5º, fala, a idade poderá ser reduzida. Só que quando ele fala que a idade poderá ser reduzida, nada assegura que leva à paridade e integralidade. E se a gente pegar pela transição 1, que é a primeira regra de transição, ela já fala, olha, o servidor poderá se aposentar com paridade e integralidade, desde que tenha 65 anos de idade homem e 62 mulher. Ou seja, se a gente usar o mesmo limite que eles usaram na transição 1, eles vão exigir os 60 anos para homem e 57 para mulher na paridade na transição 2 para levar a paridade e integralidade. Isso. Eu trouxe o Leonardo aqui para apresentar para vocês, por quê? Porque ele desenvolveu esse cálculo no Excel, é um cálculo complicadíssimo, trabalhou cerca de 26 horas nessa calculadora desenvolvendo, e nós vamos disponibilizar ela no site, mas nós só vamos fazer isso quando ela estiver pronta, ajustadinha, afinadinha, para não dar mais erro, né? Para não dar mais erro, justamente, para o GCM poder colocar a informação e a informação que sair vai ser a correta. Isso. Recentemente nós recebemos uma ligação aqui no sindicato, né? O rapaz falando em inglês, eu não domino inglês e tal. Passei para o Carlão, que inclusive está aqui no estúdio com a gente acompanhando e tal. E o Carlão conseguiu identificar lá o rapaz lá no tal de Bill Gates. O cara estava com problema lá com o Excel, querendo desenvolver uma fórmula e tal, ligou para falar com o Leonardo para saber como é que desenvolvia essa fórmula, não foi? Foi mais ou menos assim. Domina, viu? Domina Excel. O menino é bom. E é bom no direito também. Quem já foi atendido pelo Leonardo sabe que Leonardo, José Wellington, Dr. Rodrigo e Dr. Vilma, eles dão todo o suporte necessário. Muito obrigado, viu, Leonardo? Agora eu vou chamar o Evandro aqui, que a gente vai falar sobre pensão. Bem, nesse bloco, agora acompanhado do Márcio e dando continuidade nas explicações sobre o Sampaprev 2, regime de previdência do servidor público municipal, que é ruim, muito péssimo para o servidor público, né, Márcio? É um tiro de canhão no peito. Bem, nós vamos detalhar algumas situações, Márcio, e o Márcio vai explicando para você, que está acompanhando o nosso programa, as consequências dessas novas regras. Márcio, tem várias situações que nos deixam muito preocupados, principalmente a pensão para cônjuge, né? Para o cônjuge, né? Pensão por morte. Por morte, que é a pensão por morte. Isso. E existe uma série de situações. Eu estou com a primeira situação aqui, que seria o seguinte. Vamos pegar o policial da guarda, que venha a falecer, tá? E receba um salário igual ou menor a 3 salários mínimos, né? E tenha menos de 18 meses de contribuição. E, no caso da esposa, né, ele tenha um relacionamento conjugal, também menor de 2 anos. Como é que fica a situação dessa pessoa? Evandro, esse aí eu vou te falar, viu? Ele está no céu, né? Graças a Deus, porque faleceu e foi pro céu. Mas quem fica vai ficar desesperado. Por quê? Se ele não tem 18 meses de contribuição, um colega que acabou de ingressar, ou se o relacionamento conjugal dele é menor do que 2 anos, a cônjuge, no caso, fica com 4 meses de pensão. Absurdo. 4 meses de pensão. Leva 100% do vencimento dele durante 4 meses e depois acabou. Não tem mais. E aí, Evandro, pior que a gente já teve um caso assim, porque essa regra de 18 meses de contribuição se aplicava antes já, né? O colega, ele divorciou de uma esposa tal, e entrou numa relação conjugal com outra esposa. E já estava convivendo há uns 6, 7 anos mais ou menos. Só que acontece, ele nunca documentou isso, né? Para o INSS Preprem, quer dizer, desculpa, Preprem, ele ainda era casado com a outra. A declaração de família dele ainda era casado com a antiga esposa, ex-esposa e tal. Quando ele faleceu, o que aconteceu? Quando entrou com o documento lá da pensão por morte, para quem que foi? Para a antiga esposa. Ex-esposa, na verdade. Estava com a certidão de casamento, né? Que a esposa mesmo... Não divorciou e tal. Então assim, mas foi fora da curva isso aí. O que acontece de verdade é o seguinte. Se não tem 18 meses de contribuição, não tem 2 anos de relação conjugal, cônjuge fica com 4 meses de pensão.
Filhos não. Filhos leva uma parcela maior, porque a regra para filho não exige 2 anos de relacionamento conjugal, mas 18 meses exige, né? Bem, e no caso, Márcio, onde o servidor, né, que vem a falecer, ele tenha um vencimento menor ou igual a 3 salários mínimos e a relação conjugal, né, seja maior de 2 anos. Isso. Se ele tem menor do que 3 salários mínimos, ele consegue levar a integralidade dos vencimentos, né? Ele tem mais de 2 anos de casado e tal, o vencimento é menor do que 3 salários mínimos, então a esposa, o cônjuge que fica aí, o esposo ou o cônjuge, leva a 100% a integralidade dos vencimentos. É interessante dizer que ele fala, aquele vencimento que você levaria se você fosse aposentado por invalidez, por exemplo, ou por incapacidade. Quando se fala de aposentadoria por invalidez ou incapacidade, é o último vencimento. Então, é 100% do último vencimento. Mas tem um período também, né, para receber esses valores, aí tem uma Isso. regrinha, né, uma fórmula, né? Isso que é importante. A gente está falando Fórmula aqui de do mal, pensão né? por morte para cônjuges. Depois a gente vai explicar as outras. A gente está falando de pensão por morte para cônjuges. Eu vou usar eu como exemplo. Eu tenho 43 anos de idade. A minha maravilhosa esposa tem 39, né? Se eu vir a falecer depois do dia 18 de março de 2022, ela com 39 anos de idade, ela vai levar a pensão durante 15 anos. 15 anos. Ou seja, ela com 39, quando ela chegar em 54, acabou a pensão. Não tem choro, não tem vela. Acabou a pensão com 54 anos de idade. Se ela estiver trabalhando, continua trabalhando. Se ela não estiver trabalhando, tem que voltar para o mercado de trabalho, com 54 anos de idade. O que é muito difícil hoje em dia, né? É. Então são umas regras muito ruins para o servidor público. A única exceção é no caso de ela, se ela tivesse, né, a cônjuge ou cônjuge acima de 44 anos, né? Isso, acima de 44 anos consegue levar aí uma pensão por morte vitalícia, né? E aí, como eu recebo até 3 salários mínimos, vai ser 100% do meu vencimento. Se eu recebesse mais do que 3 salários mínimos, não é 100% não. É 50% do vencimento, mais 10% por dependente. Eu tenho 2 filhos. O meu filho mais velho tem 22 anos, a minha filha mais nova tem 15. Usando eu como exemplo, ela receberia 50%, que seria a parte de cônjuge, mais 10% pela filha minha de 15 anos. 60%. 60%. Só que, quando a filha completa 21, os 10% dela afasta. Volta para o cônjuge? Não. A pensão diminui para 50%. Até os 54 anos de no caso idade. dela. É. Então, Entendeu? é uma regra muito ruim. Duríssima, é duríssima. Olha só, Evandro, sendo sincero, na nossa realidade de hoje, o colega falece, a família passa necessidade com o vencimento do colega, porque já não é um vencimento alto. Agora você imagina com metade desse vencimento. Vai passar mais necessidade ainda. E pior ainda, sabe que vai acabar um dia. E não há distinção da causa-morte também, né? Não. Pode ser em serviço, pode ser fora de serviço. Não tem. Pode ser um ato heróico do GCM salvar o prefeito na sede da prefeitura. Não interessa. Vai se aplicar a regra. Lembrando que essas regras vão entrar em vigor a partir de 18 de março de 2022, né? Não estou falando para ninguém morrer antes, mas eu estou falando que ela vai entrar em vigor a partir de 18 de março de 2022. É um absurdo, né? Mas vamos lá, um outro caso, Márcio. Vamos dizer que o vencimento do servidor seja maior do que 3 salários mínimos e que ele tenha menos de 18 meses de contribuição ou menos de 2 anos da relação conjugal. Vai levar 50% do vencimento, porque a marca tem salários mínimos, né? Então vai levar 50% mais 10% por dependente durante 4 meses. 4 meses. A vergonha, gente. A vergonha. Né? Até o seguro-desemprego é maior, né? 6 meses. Justamente. Até o seguro-desemprego é maior. Sabe? É assim, não tem segurança nenhuma ser servidor público. Pior ainda da Guarda Civil, que está arriscado a morrer, justamente. Né? Existe alguma exceção nessas regras? Se o filho, né, for incapaz ou deficiente. Se o filho for incapaz e deficiente, ela vai receber a pensão enquanto durar a incapacidade e a deficiência. E aí traz um detalhe importante, que não está escrito lá, mas que a gente vai conseguir deduzir. Se está falando, olha, se inválido ou com deficiência pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência. Se está falando que tem um momento que pode cessar, significa que de tempos em tempos eles vão fazer essa aferição desse direito. Ou seja, a pessoa que declara que o filho é deficiente ou inválido, mais tempo, menos tempo, eles vão exigir uma perícia para ver se continua a condição. Porque o município não vai querer continuar pagando. Entendeu? Então, vamos supor que fala que tem uma deficiência lá, tal. Grave, né? Aí eles vão
primeira coisa, submeter a perícia no ato do pagamento da pensão, para ver se existe mesmo a deficiência. Depois, de tempos em tempos, eles vão continuar periciando para saber se afastou a deficiência ou a incapacidade. E aí, meu amigo, se na perícia disser lá que afastou a incapacidade, afastou a deficiência, também, né? Houve a melhora, acabou a pensão. Isso é grave. Bem, vamos continuando aí com as maldades da reforma da Previdência, que tem que lembrar que essa reforma da Previdência no município de São Paulo, Sampaprev, tem um lastro, ele tem uma origem. Sim. Essa origem é a famigerada PEC 06, que virou a emenda 103 do senhor Jair Messias Estraga a Sua Vida, Bolsonaro. Mais conhecido como capiroto. O capiroto, né? É o nosso grande capiroto aqui. Então a origem teve na PEC 06. Mas vamos lá, vamos caminhando aqui, deixar essas discussões que nós já cansamos de mostrar que o governo federal vem fazendo conosco, né? Mas vamos lá. Supondo que o GCM ele tem um vencimento maior do que 3 salários mínimos e mais do que 18 meses de contribuição e mais de 2 anos de relação conjugal, né? Com a esposa, com o esposo, né? Como é que fica a situação da pensão? 50% mais 10% por dependente. E olha só que interessante, hein? O dependente menor de 21 anos, né? 50% do vencimento para o cônjuge, mais 10% por dependente. E aí entra naquela regrinha lá de... Que não é eterna. De idade do dependente, né? Do cônjuge. Se o cônjuge tem mais de 44 anos, a pensão é vitalícia, ou seja, até o cônjuge falecer, né? Se o cônjuge tem menos de 44 anos, entra numa tabelinha. Por exemplo, se o cônjuge tem 21 anos de idade, ou seja, o guarda que casou, né, com uma mulher mais nova, ou a guarda que casou com um homem mais novo. O cônjuge lá tem 21 anos de idade. O tempo de pensão é 3 anos. Vai receber a pensão por 3 anos e acabou. Acabou. E lembrando que vai ser 50% mais 10% por dependente, né? Se o cônjuge tem entre 21 e 26, o período é 6 anos. Entre 27 e 29, 10 anos. Entre 30 e 40, que é o caso da minha nobre esposa, 15 anos. Entre 41 e 43, 20 anos. E vitalícia se for acima de 44. Evandro, pegando um exemplo do colega que faleceu e a esposa tinha 43 anos de idade. A pensão dela será paga durante 20 anos. Ou seja, quando ela completar 63 anos de idade, acaba a pensão. O que a pessoa faz? Que ajuda a carteira do Estado. Então, vai voltar para o mercado de trabalho? Não vai voltar, gente. Vai comprar balinha no supermercado e vender no farol. Vai. Porque quem que vai contratar uma pessoa de 63 anos? E com doenças naturais do avançar da idade. Nós temos um sistema de saúde, no caso do servidor público municipal, ruim, que é o HSPM, não pelos servidores, e sim pelo investimento da prefeitura, que sempre foi ridículo, e não vai melhorar, a gente sabe bem disso. E aí a pessoa vai ficar sem direito a ele, né? Eu estou falando até uma bobagem aqui. Quando cessar, tchau e benção, acho que não pode nem usar mais. Exatamente. Então, assim, não é incomum, não é raro a gente parar com o carro no farol, vem uma senhora de cabelo bem branquinho vender uma trufa, uma balinha. É isso que vai acontecer com o pensionista do servidor público. Ontem mesmo, Márcio, eu confundi com Vilar, já falar Vilar, aí se será um elogio ou uma ofensa, mas vamos lá. É um elogio. É um elogio. Eu estava almoçando ali no Tatuapé, na Praça Romero ali. Aí eu parei, um senhor, sei lá, uns 60 e poucos anos, vendendo uns triângulos, umas bolinhas de gude que se encaixam lá em forma de triângulo. Uhum. Ele era servidor público, aposentado da cidade de São Paulo, vendendo aquilo aí para completar. E ainda ele olhou pro meu prato lá, falou, vai sobrar? Falei, vai, né, porque eu não como muito, né? Dá pra fazer uma mitinha, pegou e levou uma mitinha. É um servidor público aposentado, pedindo comida e vendendo bolinha de gude nos bares. É esse o futuro que, infelizmente, vai aguardar para muitos colegas ou cônjuges desses colegas. Porque essa reforma foi trágica pra gente. E o sindicato brigou muito, né? Então, nós resistimos lá em Brasília, né, Evandro? Fizemos a resistência que foi possível, fizemos a resistência que foi possível em São Paulo, mas assim, quando se tem a máquina na mão, né? Um legislativo, né? Um legislativo e um executivo que tem maioria, tudo que joga à prova, né? Que é de extrema direita, de direita, que querem um Estado mínimo. É difícil. O prefeito de São Paulo ele tem 41 votos na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal. Qualquer coisa que ele joga lá, aprova. 41 votos, ele começa de 41 votos, né? A lei orgânica, que é uma norma mais... que precisa de um número maior de votos, são 37. 37, exatamente. Uma lei ordinária, lei comum municipal, acho que é 28.
tá o resultado aí, infelizmente. São nossas escolhas que vão fazer a gente pagar esse preço caríssimo, nós ou os nossos cônjuges. Como o assunto é muito extenso, Márcio, vamos fazer uma pausa aqui e a gente vai fazer uns subblocos, né, do tema, porque são situações muito específicas e muito extensas. E para não ficar chato, a gente vai dividir depois esses trechos para você ter facilidade até no acesso. Márcio, vamos tratar nesse bloco as regras para o cônjuge que possuem algum dependente com alguma invalidez, alguma incapacidade, né? Deficiência, né? Deficiência também, né? Bem, vamos começar com a seguinte situação, né? Aquele cônjuge que possui um dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave e tem o vencimento, né, do cônjuge que faleceu, né, de até 3 salários mínimos. Como é que fica a situação de dinheiro? Bom, nesse caso, Evandro, se o cônjuge tem um filho deficiente, né, ou inválido, ele vai receber o valor, é 100% do vencimento do colega que faleceu, ou do colega ou da colega. Qual que é o período? Durante o período de invalidez ou deficiência do filho, né? Se for vitalício, uma deficiência que não se cura, não tem cura, incurável, a vida inteira, né? Agora, supondo que o filho recobre a saúde, ou seja, ele é inválido, deixa de ser inválido. Aí o cônjuge entra naquela regrinha lá, que depende da idade do cônjuge na data do falecimento. Se o cônjuge tinha lá, 27 ou 29 anos de idade, a pensão é só durante 10 anos, né? Passou disso, acabou, tá? Então, enquanto perdurar a deficiência ou invalidez, recebe pensão. Afastou a invalidez ou deficiência, vem para a tabelinha. E aí a tabelinha é ruim. Não é só melhora, né, Márcio? Porque às vezes aquela invalidez que hoje não tem cura, pode ser que daqui a 5 anos invente um tratamento. Sim, sim. E aí na perícia, que vai ser periódica, sim, for constatado, já era. Tem alguns graus de autismo que as pessoas recobram a vida normal e vivem uma vida normal. E assim, na perícia, se deliberar lá que está vivendo uma vida normal, e aí eu vou te falar uma coisa, viu, Evandro? Olha só. Tem deficiências, cara, que o colega, ele vive uma vida normal, mas ele é declarado como deficiente. E aí, meu amigo, na perícia, pega lá que ele tem declarada lá uma deficiência ou uma invalidez. Só que no Facebook do camarada tá lá passeando na praia, né, fazendo todas as diversões normalmente com uma pessoa. Em tese, ele não poderia fazer por ter essa deficiência. Isso. Não é difícil afastar. Não é difícil afastar. E aí, cessa a pensão, tá? Entra na tabelinha e cessa a pensão quando acabar. Infelizmente. Bem, vamos a um outro caso aqui, Márcio. Aquele cônjuge que possui um independente inválido ou com deficiência mental ou intelectual, né, grave, e tem os vencimentos maior do que 3 salários mínimos. Ele tem um vencimento maior que 3 salários mínimos. Aí vão dividir ele em 2, né? Então, 2 categorias. Maior que 3 salários mínimos, mas menor do que o teto do INSS... 6.433? 100% dos vencimentos, né? Maior que 3 salários mínimos e maior do que o teto do INSS, 50% dos vencimentos, mais 10% por dependente, tá? E aí, naquela regrinha também, enquanto perdurar a deficiência ou invalidade, tá? Enquanto a pessoa for inválida ou deficiente, vai receber. Acabou, afastou a invalidez, afastou a deficiência, volta para a tabelinha lá, que é conforme a idade do cônjuge, tá? Vai ficar uma coisa meio estranha, porque se a pessoa recebe até 6.433, é 100%. Isso. Se for 6.434, é 50%. Ou seja, a pessoa que contribuiu mais com o regime de previdência vai receber 3.200, 3.200 e pouco. Olha que loucura. Isso é gravíssimo. Olha só, a gente pega ali na categoria dos subinspetores, principalmente quem já tem aí sexta parte quinquênio, já estão ali perto do teto do INSS. Olha que bica que é. Às vezes, por causa de R$10, o cônjuge perde metade do valor do vencimento. Por causa de R$10, passou. Vai. Se não for 6.433, se a pessoa receber 6.450, o cônjuge vai pegar 50%. Se a pessoa receber 6.400, pega 100%. 6.400. Exatamente. É uma loucura. É uma conta que eles inventaram na Câmara Municipal, péssima, ruim e muito injusta. Muito injusta. E sem Desculpa, pode falar. Aqui a gente está falando de quem fica, né? Sim. Porque quem faleceu está com Deus. Mas quem ficou, vai ficar na penumbra, Evandro. É vitalício? Então, se tiver 44 anos de idade, o cônjuge. Se tiver 44 anos de idade, é vitalício. Agora, se for igual a minha esposa que tem 39, tem tempo lá para receber. E depois acaba.
Lembre-se que o maior prazo, né? Todas as regras é 20 anos. Uhum. Acho que a menor é 3 anos, né? Isso. 3 anos e a maior é 20 anos. É 20 anos, exatamente. Se você levar em conta a expectativa de vida da população, vai ter gente vendendo bala no farol em breve. Isso. E isso é que está sendo colocado nesse Sampaprev 2. Nessa reforma da Previdência, teve origem com o senhor presidente da República lá, não quero falar um nome que está circulando aqui, chama Aris alguma coisa. Aristides, né? Que jogou isso na população brasileira e, em especial, ao servidor público. Você é o grande vilão da história. Está aqui provado. Você é quem causa o prejuízo, o rombo no sistema de previdência. E você, colega da Guarda Civil Metropolitana, está assistindo esse vídeo? Dá uma pausadinha. Chama o seu cônjuge. Chama seus filhos. Eles precisam saber dessa regra. Sabe por quê, gente? Se a gente não conversa isso com a família, Sim, a família acha que a pensão é eterna. Vai ser pego de surpresa. Vai ser pego de surpresa, de repente recebe 4 meses e acabou. Momento de dor, de dificuldade financeira, que vai piorar e piorar muito. A família precisa saber. Sua família precisa saber dessas regras. Entendeu? Nós temos o arquivozinho em PDF, a gente manda para todo mundo. Precisa conversar. Porque a família está contando, poxa, estou lamentando muito a morte do meu cônjuge e tal, mas a pensão vai ser vitalícia. Pode ser que não. A conta de luz, de água não vai cair pela metade. Pois é. A conta do mercado, a conta do combustível a R$6, R$7 vai continuar a R$6, R$7. Então você precisa falar, porque nós estamos num momento, eu vejo, Márcio, como um momento de guerra. Guerra contra os trabalhadores, guerra contra o mais frágil, guerra contra o hipossuficiente. E do outro lado está o poder econômico, está um governo de extrema direita, que vem destruindo direitos dos trabalhadores desde o senhor Temer. E o senhor Bolsonaro ele rompeu todas as barreiras. E agora foi seguido aí pelo Ricardo Nunes e o Dória também no estado, né? Tá fazendo algo parecido, né? Ou pior, viu? Ou pior, né? Mas vamos dar mais uma pausa agora para a gente falar sobre a próxima regra, que são para os filhos, né? Sim. Agora vamos falar, Márcio, sobre regras para filhos ou equiparados. Sim. São diversas situações que temos aqui. São aquele caso, por exemplo, do colega que se casou, depois se divorciou, né? Então, ele não tem mais uma relação conjugal, mas os filhos estão aí, né? Então, o colega vem a falecer, o filho tem direito ao benefício da pensão, né? Aquele enteado. Enteado também tem, porque equiparado a filho. É equiparado a filho, né? Isso. Então, eventualmente, eu me divorciei, né? Tenho meus filhos e também tenho uma enteada. Então, Sim. em tese, ela teria direito a Pode ingressar com parte esse benefício maldoso aqui, né? Isso, Mas vamos lá. Vamos dizer que ele tem um vencimento menor ou igual a 3 salários mínimos e menos, o falecido, de 18 meses de contribuição ao IPREM. Vai levar 100% do vencimento durante 4 meses. Entendeu? 100% do vencimento durante 4 meses. Acabou. Não tem mais. Não tem exceção? Tem. Se o dependente for inválido ou com deficiência, né? Se ele for inválido ou com deficiência, enquanto perdurar a invalidez ou deficiência. É isso. Sujeita àquelas avaliações periódicas que a gente falou. Que a gente falou nos outros blocos. Né? Então, como são blocos distintos, é bom te reforçar, né? São situações onde o COGES, né? No caso do São Paulo COGES, que é o órgão que faz as perícias médicas, vai convocar você, né, para fazer essas aferições da condição de saúde. Continua deficiente ou inválido. Com certeza. E para aquele caso onde o vencimento é menor ou igual a 3 salários mínimos? E passou dos 18 meses de contribuição, 18 meses de contribuição. O filho, né, ou equiparado, vai levar 100% do vencimento do colega que faleceu até os 21 anos de idade. E aí é preciso explicar isso. Olha, e se eu estiver fazendo faculdade, eu levo até os 24? Não, é até os 21. Mas eu estou numa pós-graduação? Não, é até os 21. É taxativo. Independente da condição, exceto exceção, se for dependente inválido ou deficiente. Se for inválido ou deficiente, enquanto perdurar essa condição. Tá. Outro caso, vamos lá. Aquele que tem vencimento maior do que os 3 salários mínimos e menos e menos de 18 meses de contribuição ao IPREM. Então vamos lá. Um colega ingressou no serviço público, não na guarda, porque na guarda ele não ingressa com mais do que 3 salários mínimos, mas ele ingressou no serviço público lá como analista, né? Um salário de R$5.000. Aí ele contribuiu durante 15 meses e faleceu, né? Ele tem um filho. O filho dele vai receber 50%, tá? 50% do vencimento dele durante 4 meses. E mais os 10%, né? Isso, se tiver mais outros irmãos, né? É isso. Então, vamos lá.
Mas tem alguma exceção? Tem. Se o filho tiver deficiência ou incapacidade enquanto perdurar essa condição. Lembrando que são 50%, viu? Maior que 3 salários mínimos, 50%. E aí aquela régua injusta de novo, né? De novo. É triste. No caso de vencimento maior que os 3 salários mínimos, né? E mais do que os 18 meses de contribuição. Isso. A regra seria 50% dos vencimentos até os 21 anos, né? Não é mais 4 meses, é até os 21 anos. E se invalidou com deficiência até a cessação da invalidez. E aí, Evandro, olha uma coisa. Eu falei aí na regra anterior que podia ser durante 4 meses, né? Supondo que o filho tenha 20 anos e 9 meses. Ele vai até os 21, ou seja, ele vai receber 3 meses, entendeu? Então essa regra dos 21 também não é nada vantajosa se o filho está perto dos 21. Infelizmente, né? Outra tragédia que está se aproximando. No caso do dependente inválido ou com deficiência intelectual ou mental grave. A gente vai dividir em 2, né? E qual que vai ser a divisão? O vencimento do falecido. Se o vencimento do falecido é maior que o teto do INSS, 50% mais 10% por irmão, por cada irmão que tem. Se é menor do que o teto do INSS, 100%. E qual o período? Enquanto perdurar a invalidez ou deficiência. De novo cai naquela regra, né? Se até 6.400 E 33? for o vencimento, vai ser esse valor. 100%. Se for 6.434... 50%. 3 é a mil... régua maldita, né? É uma regra maldita. Eu não sei de onde tirar uma regra mirabolante, porque, de novo, não está fazendo justiça. Nenhuma, né, na verdade. Né? É que está gravando a injustiça, né? Nos programas anteriores, a gente falou, a pensão por morte ficou dura, cruel, desumana. Ela ficou dura, cruel e desumana. É preciso conhecer a regra de pensão por morte, é preciso falar da regra de pensão por morte para a família, porque você é um policial. Você é um policial e está sujeito a morrer. Né? Ninguém quer, mas está sujeito. E, de novo, não há distinção na causa morte. Exatamente. De novo, você, guarda civil, você pode morrer por causa do Covid, muitos colegas tombaram por causa do Covid, que do nosso ponto de vista é uma doença do trabalho, em razão do trabalho, pode morrer numa ocorrência, num acidente com a viatura lá, alguma coisa assim, deslocamento, ou qualquer outra enfermidade. Essas regras ruins, péssimas para você, e tem que informar os seus familiares. A gente tem que começar agora, daqui para frente, Márcio, a adotar formas diferentes, né, de agir com a família, porque a gente tem muito de deixar a família fora, né, da nossa realidade profissional. Tem que trazer para dentro, para a realidade e mostrar tudo isso aqui. Gente, a finalidade disso aqui, qual que foi a finalidade do governo fazer isso aqui? Foi economizar dinheiro? Que governo que gasta rios de dinheiro com pensão? Não tem. A finalidade disso aqui é empurrar a sua família para uma previdência complementar. A finalidade é enriquecer mais quem já está rico demais. São os bancos, né? Eles querem te empurrar para uma previdência complementar para você dar um pouco mais de segurança para sua família, né? Porque eu sabendo que se eu falecer, minha família vai ficar na penumbra, o que eu faço? Contrato uma previdência complementar, faço um seguro de vida lá mais vistoso para deixar alguma coisa para minha família. É isso. É o mercado externo te puxando para ele, né? E quem legisla fazendo isso em favor do mercado externo. É isso. Isso daí, Márcio, o que você falou, é só um apontamento. Eu não vou falar o nome da instituição, que ela pode querer entrar com alguma ação contra a entidade sindical. Mas quando estava em Brasília, na luta contra a PEC 06, a PEC 06 é que gerou isso. A PEC do Jair Messias Bolsonaro gerou isso. Teve um banco que estava fazendo a propaganda de uma previdência complementar antes da aprovação da PEC 06. Acho que alguém falou, acho que nos antecipamos muito, tiraram do ar. Mas ficou correndo as mídias, isso que o Márcio falou, empurrar você, servidor público, são 12 milhões de servidores públicos no Brasil. São 12 milhões de contas para os bancos receberem mensalmente lá um valor de 400, 500 reais, não sei, tem que ver qual o valor. Porque se o seu patrão, que é a administração pública, não te dá segurança, invariavelmente a gente vai buscar segurança no mercado externo. Entendeu? Quem que tem interesse nisso aqui, numa regra dessa? Quem que tem interesse? Ninguém vai querer deixar a família numa situação difícil, de penúria. O mercado externo está interessadíssimo nisso aqui. Interessadíssimo, porque agora vai começar a chegar a mensagem no celular. Sabe aquele spam, aquela ligação? Poxa, senhor Evandro Fucítalo, nós somos do banco tal e estamos oferecendo aqui uma segurança para sua família caso o senhor venha a falecer. E eles são os grandes vilões escondidos atrás de tudo isso aqui. Justamente por quê? Porque financia a campanha,
né? Tem todo o interesse econômico por trás disso aqui, é a maldita política. Com certeza. E você, guarda civil metropolitano, servidor público, quando fica nessa polarização idiota, não tem outro nome, idiota defender A ou B, principalmente defendendo a extrema-direita, reflita, pegue isso aqui, ó, tá no site do sindicato, veja o que a direita, extrema-direita, está fazendo com você e sua família. E aí depois você pode vir aqui no sindicato, falar que a gente é esquerdista, comunista, mas me prove que isso daqui teve origem em um governo que não seja de direita, foi de direita. E para quem quiser, só procurar câmara.gov.br, Câmara dos Deputados, que está lá o ofício encaminhando essa tragédia que virou para a gente aqui na cidade de São Paulo. Jair Capiroto Estraga a vida Bolsonaro. Evandro, vivemos na era digital e aí isso facilita a vida de todos, obviamente. Contudo, todavia, não obstante, também facilita a vida dos golpistas, né? E agora os nossos policiais da GCM estão recebendo golpes via WhatsApp. De uma coisa que é muito importante para nós, né? Principalmente o pessoal mais antigo, né? Ações judiciais. Bem, Vilar, eu também sou um dos que estão naquela fila interminável, na verdade, da ação dos 81, do 62, né? Eu sou de 92. Então são ações que visam uma reparação financeira. Sim. Do servidor público. Como eu falei, se arrasta por décadas. E está circulando pelo WhatsApp, em alguns grupos de WhatsApp. Grupos não, na verdade, eles mandam individualmente. Até a lei de acesso de dados, né? Está sendo violada de uma forma aí que o cara conseguiu ter acesso dos colegas da GCM e estão mandando a notícia para que você entre em contato com um determinado despachante relativo a uma ação, que saiu uma medida provisória no Estado de São Paulo. Medida provisória é um instrumento legislativo previsto na Constituição, onde o presidente emite uma lei com vigência de 120 dias. Só por aí já dava para perceber. Só por aí que já é uma picaretagem. Sim. E no final, ele fala o seguinte, olha, através de um despachante, você vai fazer um Pix de determinado valor. Cuidado, isso tem cheiro, forma, né, e cor de golpe. Então, tome muito cuidado. Se você tem alguma ação, seja pelo sindicato, seja por qualquer outro escritório de advocacia que você tenha entrado com a ação, entre em contato. Com o sindicato, você vai ligar no jurídico, vai estar lá te atendendo o Leonardo, o Wellington, ou qualquer um dos advogados, o doutor Rodrigo, a doutora Vilma, e tire informações com eles, não através de WhatsApp, e não faça Pix, TED. Agora tem uma modalidade de pagamento aí. Não mande dinheiro de forma nenhuma. Não mande dinheiro de maneira nenhuma para ninguém, porque depois, para rever esse dinheiro, vai ser muito difícil. Não vai rever. Muito difícil, muito improvável. Mesmo que você rastreie lá, você vai ser vítima de golpe. Então você, policial da Guarda Civil Metropolitana, use o seu tirocínio de polícia para ver que isso tem cheiro, forma e cor de golpe. Não caia. Bem, Márcio, chegamos ao fim de mais esse programa Fique por Dentro, com informações importantes para você, servidor da Guarda Civil Metropolitana e seus familiares. É isso aí, Evandro. Esse é um programa que você tem que deixar o link dele salvo para fácil consulta, fácil acesso, porque mais hora, menos hora, você vai querer rever as informações. Então, se você já é inscrito no nosso canal, clique no sininho para que você receba as notificações. Se não é inscrito ainda, clique em inscrever e depois no sininho de notificações. Comente aqui o que você achou das regras do Sampaprev e compartilhe com o maior número possível de servidores públicos.